Conheça o caminho mais seguro para você nunca mais precisar de captação na sua vida. A captação é uma das maiores dores dos colegas, dos dentistas. Hoje eu estou te mostrando como você nunca mais precisa, ou o que você precisa fazer para nunca mais depender de captação, em especial captação externa. Então olha só, a Apple sabe que surpreender o cliente incentiva o famoso marketing boca a boca. Parece que essa expressão está fora de moda. Fica presente para o que eu vou trazer aqui a nível de ciência para você checar se marketing boca a boca está fora de moda ou é a última novidade, entre aspas, que existe no nosso mundo da odontologia. Então vamos lá. Segundo a Apple, o marketing boca a boca é a forma mais eficiente de se fazer marketing de acordo com estudos científicos. Gente, eu quero muito bater nessa tecla. Infelizmente, nós somos reflexo de ações, de experiências, de coisas que a gente já ouviu falar. Mas a gente tem pouca prática no mundo do empreendedorismo em odontologia, de fundamentar as nossas ações baseado em estudo científico. Para você fazer o implante que você fez hoje, a restauração, o tratamento periodontal, tem um mundo científico que respalda os seus protocolos. E é por isso que você tem alta previsibilidade de sucesso. É por isso, é por ter fundamento científico que embasa as suas ações. Agora, a gente precisa ter muito fundamento científico na nossa rotina odontológica sem estar no mocho. Rotina de relacionamento, rotina de marketing, rotina de vendas, de gestão. Existem centenas de artigos científicos que respaldam os protocolos que a gente ensina. Eu quero trazer aqui para vocês hoje informação suficiente para você compreender como é simples o processo de nunca mais precisar de captação. Olha aqui para mim. Você tem um pote que quando você coloca uma moeda, voltam duas moedas. Um pote de uma moeda, o pote 1, você coloca uma moeda, voltam duas moedas. No pote 2, você coloca uma moeda, voltam 3 moedas. Só que no pote 3, você coloca uma moeda, voltam 10 moedas. Você tem 10 moedas. Você vai distribuir as moedas nos potes ou você vai colocar no pote que volta mais moedas? É seguro isso, é sem risco. Você pode escolher qual pote você vai colocar a sua moeda ou as suas moedas. Por que eu estou falando isso? Porque os 3 potes vão trazer moedas. Só que eu recomendo que você escolha viver uma rotina otimizada, produtiva. Você sabe por quê? Se você distribuir as suas moedas, no final, para você ter o máximo de moedas, você não vai ter. E se você conseguir qualquer estratégia para isso, vai ter que se esforçar muito mais. Quando você esforça além do que precisa, sabe quem paga o preço? O seu filho, a sua filha, que você chega cansado em casa. O seu esposo, a sua esposa. Não faz sentido quando eu tenho o pote de 10 moedas, quando eu tenho o protocolo que vai me dar resultado previsível, eu ficar inventando outras coisas. Não é sobre você o resultado financeiro agora. Estou falando sobre as pessoas que estão diretamente ligadas na sua rotina. O seu filho merece você mais inteira. O seu filho merece você mais inteiro. O seu marido, maridão, merece você melhor, mais inteira, descansada, disposta. A sua esposa te merece mais disposto. E para isso você tem que escolher aonde você vai focar o seu tempo e a sua energia. É disso que eu quero falar aqui agora. Então eu recomendo agora que você escolha daqui para frente botar o seu dinheiro no pote de 10 moedas, porque vai voltar 100 moedas se você botar 10 lá. Você não precisa ficar fazendo outras coisas, sendo que o resultado está garantido aqui. No mundo totalmente online, poucas empresas sabem que apenas 10% das indicações de produtos acontecem na internet. 90% das indicações de produtos acontecem em conversas informais, o que é a essência do marketing boca a boca. As empresas atualmente estão preocupadas em atingir o cliente por mídia social. Estou falando agora já de odontologia para você. Só que elas esquecem que as interações mais frequentes acontecem no mundo offline. Ainda é boca a boca, ainda é relacionamento. A Patrícia Castro entrou agora há pouco. Ela esteve aqui em Caçu, cidade maravilhosa, com a gente. E ela está com uma estatística maravilhosa. Para cada um paciente que entra, traz novos 2. Para cada um, vira 3, que é 1 mais 2. Para cada 10, gente, vira 30. Para cada 100, vira 300. Sem investimento em mídia digital. Agora eu quero fundamentar uns conceitos com vocês, baseado em ciência, para você entender qual é o nível de jogo que você pode jogar. Muito importante entender isso. Olha só, um dia eu aprendi
que para você jogar na primeira divisão, sabe o que você tem que fazer? Presta atenção. Se você quer jogar na primeira divisão, jogar em alto nível, ter excelência no que você faz, o que você precisa fazer? Existem vários caminhos, eu vou te sugerir um. Jogar como se já tivesse na primeira divisão. Entenda que primeira divisão não tem mimimi, primeira divisão é jogo de gente grande, é jogo de mindset, jogo de modelo mental evoluído, mindset de crescimento. Então, se você quer chegar lá, comece agora a jogar como se já estivesse lá. E jogar como se estivesse lá em odontologia é ter tanta previsibilidade da parte clínica como da parte do negócio. É você fazer o implante sabendo de todos os fundamentos e princípios da da osseo-integração. É você fazer o implante sabendo todos os princípios da osseo-integração, como você sabe sobre o processo de tomada de decisão das pessoas, sobre vendas, sobre liderança, sobre relacionamento. Isso é jogar o jogo da primeira divisão. E os protocolos estratégicos te dão esse caminho. Os protocolos estratégicos representam um mapa onde tem passo a passo o que você precisa fazer dentro da sua rotina, com você, com a sua equipe e com os seus pacientes, para que você tenha um faturamento que represente a sua competência técnica, para que você conquiste um faturamento que represente o seu esforço e a sua dedicação. O protocolo estratégico, ou os protocolos estratégicos te oferecem essa oportunidade. Imagine a sua vida, a sua realidade, a sua rotina, quando captação, literalmente, verdadeiramente, de forma bem segura, não for um desafio, não for uma preocupação. E eu vou te trazer aqui de novo ciência para te mostrar esse caminho e te convidar para começar a experimentar o poder disso dentro da sua realidade. Então, olha só. Um estudo feito em 2009 pelo Conselho Executivo de Venda dos Estados Unidos, realizado em 11 países diferentes e com uma amostra de 5.000 empresas, descobriu que a experiência de compra é responsável por nada menos que 53% da fidelização de um cliente. Agora vamos entender isso bem claro. Experiência de compra, no pódio, a gente chama de protocolo de encantamento. É o passo a passo, desde o primeiro contato, que normalmente acontece via telefone, seja WhatsApp ou ligação, até o fechamento do contrato. Então, experiência de compra. A compra acontece, ela se tangibiliza, materializa na assinatura do contrato. Então, tudo que acontece entre o primeiro contato até a assinatura do contrato, a gente chama de experiência de compra, ou, traduzindo para o nosso método, protocolo de encantamento. É o passo a passo de tudo que você tem que fazer, desde como você faz, usando o seu corpo, tom de voz, palavras, textos, vídeos, mensagens, tudo scriptado, tudo roteirizado, para que a sua concorrência se torne irrelevante. Presta muita atenção no que eu vou falar. A maioria dos dentistas que eu conheço não tem capacidade estrutural, em termos de volume de cadeiras odontológicas, de ter uma fidelidade de 50%. A maioria não tem. A maioria não tem condições estruturais de ter essa fidelidade. Agora, eu estou te mostrando um único protocolo, um único passo a passo, que se você seguir com disciplina, com rigor, em poucos meses, você não precisa mais pensar em captação. E você vai começar a ter problemas de não conseguir atender quem simplesmente vai escolher ser fiel a você. Porque junto com isso, com essa experiência de compra que é o protocolo de encantamento, vem as múltiplas indicações. Como eu falei no início da Patrícia, a cada um traz 2, a cada um traz 2, a cada 10 traz 30, a cada 50 vem 150. Você tem condição de triplicar a sua quantidade de pacientes atendendo com maestria, atendendo com excelência, sem nenhum centavo de investimento, sem nenhuma postagem, sem nada. Basicamente focando. Focando significa dizer sim para o que você precisa fazer e não para um monte de outras coisas. Focando no protocolo de encantamento, focando na experiência de compra. Então, se você quer
escolher um caminho para nunca mais precisar de captação, escolha focar em implementar o protocolo de encantamento dentro da sua rotina. Além de não precisar de captação, o protocolo agrega valor a ponto de aumentar a sua margem de lucro, que é uma coisa boa a nível de negócios. Imagino que vocês queiram aumentar a sua margem de lucro e que você vende por um preço mais justo. Isso é bom. Só que tem um outro ponto, você diminui o custo por aquisição. Cada cliente que tem aí no seu consultório tem um custo. Cada novo cliente tem um custo. Eu não vou entrar nesse nível de gestão, mas tem algumas despesas ou alguns gastos que são diretamente relacionados à captação. Quando você soma esses gastos e divide pela quantidade de novos pacientes, você tem um custo por aquisição. Quando você implementa o protocolo de encantamento, você quase zera o custo por aquisição. Então olha só, você aumenta o seu preço, coloca o seu preço justo, aumenta a margem de lucro. E você diminui o seu custo por aquisição, você aumenta mais ainda a sua margem de lucro. E você não tem que pensar em captação. André, como que eu consigo isso? Disciplina, foco, fazer o que precisa ser feito na mesma intensidade de não fazer o que não deve ser feito. Moral da história: empresas que querem ter clientes fiéis devem investir cada vez mais na experiência de compra. Isso é o que a ciência traz. E eu estou falando, clínicas odontológicas que querem ter pacientes fiéis precisam investir em protocolo de encantamento. Simples assim. Isso é um conceito importante, está aqui já. Você agora tem clareza de qual é o caminho que você precisa seguir para nunca mais precisar de captação. Agora eu só quero te falar, eu quero aprofundar um pouco mais sobre como a gente faz uma parte desse processo. Olha só, tem uma outra pesquisa que fala que 2% das vendas acontecem no primeiro contato. 2%. 5% no terceiro contato. 80% do quinto ao 12º contato. Por que eu estou te falando isso? Porque no nosso protocolo de encantamento, a venda, que é a consulta de avaliação, ela só vai acontecer depois do quinto contato. Para eu ter 80% chance de vender contra 2% se eu fizer isso de uma vez só, ou contra 5% se eu só simplesmente agendar e já marcar. Vai ter 1, 2 contatos, 3 contatos. Então eu estou mudando a sua perspectiva de 5% para 80%. E a gente faz isso não só de forma quantitativa, mas como de forma qualitativa. Porque os nossos contatos, eles têm 3 objetivos: quebrar objeções, construir autoridade e gerar conexão. Então, à medida que, desde o primeiro contato, lá no atendimento telefônico, você já tem roteiros, scripts, treinamento para a equipe que faz isso, quando chega a hora da consulta, ele já tem muito menos objeções, ele já te percebe como autoridade, ele já se conecta com a sua empresa e ele está muito melhor preparado, condicionado para comprar da gente. E toda essa experiência ainda faz com que ele fidelize, com que o paciente fidelize e que ele gere indicações. Então, entre o primeiro contato, o agendamento e o comparecimento, a gente tem contatos online, via WhatsApp mesmo, só que estratégicos, com textos, vídeos, áudios, que gera essa, vamos chamar de, eu não gosto da ideia da magia, que gera essa estatística, muito melhor, gera essa estatística de crescimento, múltiplos recordes de faturamento e uma série de outras coisas. Então não dá para encarar a odontologia de uma forma muito amadora. Se você aplicar os protocolos estratégicos como atividades prioritárias na sua rotina odontológica, não se deixando contaminar por atividades degradantes, atividades que drenam a sua energia, seu dinheiro, seu tempo, você vai ter uma alta performance, uma alta lucratividade, ter muito mais dinheiro trabalhando muito menos. Disciplina é libertador. Se você se permitir experimentar, você vai viver coisas que você nunca imaginou que seria possível. Porque não é sobre onde você está. Não é sobre quanto de concorrência tem perto de você. Não é sobre o seu título de especialização. É sobre como você relaciona com as pessoas. Como você transforma a vida das pessoas. Como as pessoas se sentem quando são submetidas ao relacionamento que você oferece para elas. Isso faz uma diferença gigante e imediata. São duas coisas diferentes. A diferença é gigante e ela é rápida, porque o seu sucesso tem pressa.